Após as manifestações populares de junho de 2013, a Câmara dos Deputados colocou em pauta a reforma política. A proposta de emenda constitucional 352/2013 estabelece mudanças no sistema eleitoral e de representação dos partidos e se transformou no centro das atenções. A primeira edição do programa Mesa Redonda da TV Assembleia vai discutir esse assunto, extremamente necessário, polêmico, complexo. O Mesa Redonda está no ar. O programa Mesa Redonda de hoje vai discutir a reforma política e a PEC Vacaressa, deputado coordenador do grupo, que elaborou a proposta. Qual é essa reforma? O que ela pretende mudar? Como ela é importante para o nosso país? Nós vamos discutir a partir de agora com os seguintes debatedores. Carlos Lula, advogado eleitoral. Dr. Gervásio Santos, juiz-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, AMA. Rogério Cafeteira, deputado estadual pelo PSC. E Hildo Rocha, deputado federal pelo PMDB. A TV Assembleia produziu uma reportagem sobre a mobilização no Maranhão a favor da reforma política democrática e quem conta essa história é a repórter Adria Rodrigues. Junho de 2013. Manifestações em todo o Brasil. Não foi apenas um movimento histórico. A partir daí, o tema reforma política começou a ser debatido na Câmara Federal, nas assembleias legislativas e pela sociedade civil organizada. No Maranhão, o juiz Marlon Reis, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, mobilizou por meio da internet movimentos sociais, autoridades, ONGs, igrejas e instituições da sociedade civil para participar de um evento e debater as ideias. Esta é uma discussão nacional e no Maranhão o assunto está em pauta há anos e ganhando cada vez mais força também nas redes sociais. A reforma política é o assunto da vez, é o centro do debate político brasileiro hoje. Na verdade, nós estamos numa encruzilhada, a possibilidade de dar passos atrás, com propostas que aprofundem a desigualdade e o abuso do poder econômico nas eleições, e temos essa movimentação da sociedade civil que acontece aqui, mas também acontece em todo o Brasil, pela introdução de mecanismos de igualdade nas eleições, redução do peso do dinheiro, a possibilidade de que os partidos se apresentem de forma mais programática e não como indivíduos disputando o voto clientelista. Os parlamentares estaduais também participaram da discussão. O que está acontecendo na verdade? Nós temos um projeto que está sendo votado no Congresso Nacional, que é um projeto totalmente antidemocrático. É um projeto que ele não traduz a realidade e ele vai de encontro aos anseios da sociedade que clama por reforma política. Então, muita coisa que pode ser mudada, muita coisa que pode ser alterada e a sociedade começa a se mobilizar. Por exemplo, temas a ser discutidos, como a doação de campanha por empresas privadas, se vai ser uma doação público com relação à reeleição de presidente, de governador, de prefeito, se tem uma alteração, se permanece, se vai fazer uma união das datas de eleição para presidente e para prefeito e vereadores. Enfim, então são muitos temas a serem abordados e que há necessidade de um acompanhamento da sociedade. E a nossa legislatura começou há poucos dias. A minha presença hoje aqui é justamente para estar me inteirando dos debates, levando os debates para a Assembleia, ao mesmo tempo que trazendo a Assembleia para os debates, né? Nós sabemos que são ideologias diferentes, são 42 representatividades e a gente vai justamente estar procurando fomentar esse debate, que é a principal casa de leis do Estado, não pode ficar a par dessa discussão, que é a reforma política. Então, nós temos a plena convicção de que a Assembleia Legislativa do Maranhão estará na vanguarda dessa mudança. Essa discussão de reforma política já vem engatinhando muitos e muitos anos no Congresso Nacional. E agora que temos a oportunidade, quando cai no colo da gente um projeto que ele é altamente prejudicial
à sociedade e ao meio político e à democracia, então é preciso que a gente discuta isso com responsabilidade, até para garantir os direitos da sociedade. Hoje, como está se discutindo aqui, a gente está vendo que as empresas, os empresários é que estão fazendo a política no país. Então está tirando o direito dos trabalhadores, da sociedade civil, de poder escolher seus representantes de forma democrática, para que possam realmente ter uma representatividade como deveria ser num país democrático, realmente democrático. A Igreja Católica, por meio da campanha da Fraternidade 2015, lançou um manifesto em defesa da democracia e está coletando assinaturas para uma proposta de iniciativa popular sobre a reforma política. Para o arcebispo de São Luís, Dom Belisário, é necessário que a população acompanhe a tramitação das propostas e de todo o processo dessa reforma na política, que é urgente. A Igreja, através da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está muito preocupada com o sistema que nós temos atualmente, o sistema eleitoral. Nós consideramos que esse sistema está realmente esgotado. Então, nós estamos participando, juntamente com muitas outras entidades, propondo uma mudança, uma reforma eleitoral com 4 pontos. Agora, o primeiro ponto, eu acho que todo mundo vai estar de acordo, que é a questão do financiamento público de campanha, que do jeito que está, não está bem. Nós propomos uma mudança nesse financiamento da campanha. Nossas campanhas são muito caras demais e também, claro, privilegia quem tem muito dinheiro, e essa questão que produz corrupção. Então, é nesse sentido, nós estamos muito de acordo com essa mudança com respeito ao financiamento público de campanha. Depois a questão da eleição em 2 turnos, também nós vemos isso com muita simpatia. Achamos que isso pode ajudar, primeiro votando-se num partido e depois votando-se numa lista que o partido vai propor, conforme o número de votos que o partido conseguiu no primeiro turno. E depois, o terceiro ponto é a questão da representação dos grupos, os vários grupos da sociedade, especialmente das mulheres, a questão de gênero, mas também a questão dos grupos menores, as minorias. E, finalmente, aperfeiçoar a democracia direta através da consulta ao povo, especialmente de temas mais fundamentais. É isso. O atual sistema de eleições para o Legislativo é chamado de proporcional. Nele é possível votar tanto no candidato como na legenda. É assim que um quociente eleitoral é formado, definindo quais partidos ou coligações têm direito de ocupar as vagas em disputa. Contamos com a presença dos seguintes debatedores: Carlos Lula, advogado eleitoral; Dr. Gervásio Santo, juiz, presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, AMA; Rogério Cafeteira, deputado estadual pelo PSC; e deputado Hildo Rocha, parlamentar federal pelo PMDB. Deputado Hildo, como está transcorrendo essa discussão no Congresso Nacional? Muito bem. Já foi instalada a comissão especial para tratar sobre a reforma política. Havia um problema de admissibilidade na CCJ, e isso foi ultrapassado na medida que foi criada essa comissão. Ficou parado mais de 1 ano na CCJ. Havia alguns grupos que não tinham interesse que a reforma política, de fato, fosse levada a plenário, a ser votada. E a prioridade mesmo, no momento, são vários os temas, mas a prioridade mesmo é a questão do sistema de financiamento e também o sistema eleitoral. São esses dois. Eu defendo o sistema de financiamento misto, porque entendo que o dinheiro público pode ser usado, mas não apenas ele no financiamento da campanha, mas as pessoas, os eleitores também, assim como as empresas, desde que o dinheiro que as empresas doarem para a campanha vá para o partido, destinado ao partido, o individual para o candidato. Agora,
o financiamento, a doação das empresas para o partido. Mas o partido pode escolher, ele tem o livre-arbítrio de escolher, de financiar a campanha dos seus candidatos, a sua campanha, com dinheiro público, apenas com dinheiro público, ou com dinheiro público e de eleitores, ou os três. Vai depender de cada partido. É isso que se defende, é isso que está sendo tratado na PEC. E a minha posição é essa. Com relação ao sistema eleitoral, eu defendo a proporcionalidade. Por quê? Eu acredito que o melhor modelo para o Brasil é da lista pré-ordenada flexível, onde o eleitor vota no partido e aquela ordenação que o partido fez. E se o eleitor não concorda, ele pode pisar o nome que está lá no 10º, se são, digamos assim, explicando melhor, a bancada maranhense, na Câmara Federal, a Câmara tem 513, o Maranhão leva 18. E o partido A vai apresentar a sua lista, 18 nomes. Se ele entende que aquele que está lá no último, que é o 18º, que dificilmente irá para a Câmara, que ele acha que é o melhor para o representar, ele pinça e vota naquele. Portanto, eu sou a favor da proporcionalidade. Mas digo que, pelo que eu estou conversando lá na Câmara, vai ser aprovado o voto distritão, ou seja, o voto majoritário. Vai se eleger os 18 mais votados. Doutor Gervásio, eu acredito que o principal problema que nós vamos enfrentar nesta questão da reforma política seja a questão do financiamento da campanha. O deputado Dudu Rocha colocou aqui sua posição de que acha que tanto as empresas quanto as pessoas físicas e ao mesmo tempo nós tenhamos o financiamento público, financiamento feito através de recursos públicos. Qual é a posição do senhor em relação a essa questão? Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a TV Assembleia pela iniciativa de suscitar esse debate e dizer que, embora pertença ao Judiciário, eu tenho um respeito profundo pelos membros do Parlamento, porque sei das dificuldades, né, e dos desafios que é legislar nesse país, que é integrar um Parlamento. E por conta disso, justamente por esse desafio, por essa dificuldade, é que nós temos a compreensão exata de que o melhor sistema para esse país é o financiamento público exclusivo de campanha. No máximo, com a possibilidade de contribuição de pessoa física no valor, num patamar que nós defendemos no valor de R$700. Por quê? Se nós formos examinar todos os escândalos dos últimos 30 anos, nós teremos como base nesses escândalos justamente o financiamento de campanha privado. O Petrolão é um exemplo clássico disso. Boa parte dos recursos desviados da Petrobras foram encaminhados para a caixa de partidos políticos no sentido de permitir o financiamento de campanha. E aí tem aquele discurso de que o financiamento público de campanha retiraria dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, quando na verdade são esses grandes escândalos que retiram dinheiro que devem ser gastos com o povo brasileiro. Então nós entendemos que o financiamento público de campanha e com a possibilidade máxima de que o cidadão possa contribuir é o melhor sistema. Até porque as empresas não são cidadãos. A empresa não precisa de saúde, a empresa não precisa de educação. E a cidadania que é exercida pelo voto, essa sim, ela deve ter como base o cidadão. Nós temos a compreensão de que para a implantação do financiamento público de campanha é necessário uma reorganização do sistema eleitoral. Hoje, nós temos um sistema eleitoral que é centrado nas pessoas dos candidatos e não dos partidos políticos. E uma verdadeira democracia, uma democracia perene, uma democracia que tenha representação popular, ela precisa ter como centro os partidos políticos. Daí que, além do financiamento público de campanha, nós também defendemos a alteração do sistema eleitoral no sentido de que o parlamento possa também ser eleito em 2 turnos. No primeiro momento, o eleitor votaria no partido político, definindo a quantidade de cadeiras que aquele partido elegeria. E no segundo momento, ele optaria ou pela lista já definida pelo partido político ou por aquele de sua livre escolha. Se nós levarmos adiante essa reforma que propõe o chamado distritão,
em que os 18, no caso específico do Maranhão, mais votados para a Câmara Federal, nós teremos, com esse ato, nós teremos um grande retrocesso, porque nós eliminaremos a possibilidade de representação das minorias. Então, financiamento público de campanha é algo que, no primeiro momento, possa parecer de que o Estado gastaria com os partidos, na verdade, representará uma grande economia. Só quero lembrar o telespectador, todos os grandes esquemas têm como base o financiamento público, o financiamento privado através de empresas. Deputado Cafeteira, nós temos aí a Assembleia Legislativa também se voltando para este tema. E eu queria que o senhor discorresse sobre isso e, ao mesmo tempo, falasse do seu posicionamento pessoal em relação à questão do financiamento de campanha. Gostaria, em primeiro momento, de cumprimentar todos os debatedores, parabenizar a TV Assembleia por essa iniciativa. E aqui a gente começa o debate e já vê a dificuldade que temos de chegar a um consenso, né? A dificuldade que é esse tema. Eu, particularmente, e falei há pouco, não na questão conceitual, mas na questão prática. Vou abordar no primeiro momento a questão de financiamento público. Qual é o meu receio? Eu acredito que no momento nossos sistemas de fiscalização, nós na verdade criaríamos mais uma despesa para o contribuinte, porque nós não conseguiríamos inibir a despesa, a força do dinheiro. Então, os candidatos e partidos teriam esse financiamento público, onerando a população. Esses mesmos partidos, já existe o fundo partidário, então de alguma forma eles já são financiados, e a gente não conseguiria, pelo menos até hoje as propostas que eu vejo, coibir o poder econômico, né, a força do poder econômico. Então a gente só acrescentaria mais dinheiro. Então eu tenho algumas restrições a ele. Na questão da lista fechada, que defende, eu particularmente sou contra. Por quê? Porque isso, primeiro, tornaria o nosso voto meio parecido com os dos Estados Unidos, que parece uma carta. Em vários itens, você vota no partido, depois você vota no candidato, depois você vota na ordem do candidato. E eu acho que isso aí, ele beneficiaria a cúpula dos partidos, que não necessariamente são compostas pelos candidatos que têm maior votação ou apelo popular. Então, por isso, eu sou contrário à lista fechada. Acho que, pelo menos no nosso momento, não seria o melhor caminho. E todos falam isso questionando o fortalecimento dos partidos. Isso é uma das questões importantes, que fazendo isso fortaleceria os partidos e suas diretrizes. Eu acho que nesse sentido, e aí concordo, nós temos partidos demais, são muitos partidos. Eu acho que nós deveríamos criar algumas cláusulas de barreira para que a gente pudesse diminuir isso. E sobre o sistema eleitoral, eu estou de acordo com a maioria do Congresso. Às vezes é difícil você explicar para o eleitor como você teve 38 mil votos e não foi eleito, e um com 19 mil foi. E aí eu respeito toda a questão da proporcionalidade, de permitir que as minorias sejam representadas. Sem dúvida, isso é importante. Mas acho que ficaria mais claro para o eleitor, ficaria mais cristalino a forma de escolha, sendo da forma de distritão os mais votados. Tenho aqui, há 4 anos passados, constituí uma comissão de acompanhamento da reforma política, propus agora novamente, já foram indicados os membros, que para a gente faça uma discussão ampla e apresente propostas, e minha cabeça está aberta para ser, quem tem ideia fixa é maluco. Então eu estou pronto para ser convencido
que as outras propostas são melhores. Eu vejo num aprofundamento maior, eu vou lhe dar um exemplo aqui prático. Um secretário de Estado não pode ser candidato, tem que se afastar. Certo? Então, eu não vejo como o filho de um candidato, a esposa de um candidato, o marido de um secretário, possa concorrer ao pleito. Se ele mesmo não pode, essa restrição também deveria ocorrer para cônjuges, filhos, porque você cria um desequilíbrio. E aqui o que a gente procura é que haja o maior equilíbrio possível nas disputas. Doutor Carlos Lula, o senhor é um especialista em direito eleitoral. E nós estamos vendo que, além dessas discussões que ocorrem no parlamento, estamos vendo também o Supremo Tribunal Federal debruçado sobre a questão da constitucionalidade, da questão do financiamento por parte das empresas. O senhor podia dar um quadro em relação a isso e, ao mesmo tempo, se posicionar em relação à questão da proporção do voto, do financiamento eleitoral? Lógico, e fico muito à vontade de fazê-lo exatamente por não pertencer à classe política, eu estou de fora. Estou falando aqui enquanto professor. Eu não sou deputado, portanto eu não estou no meio do fogo. O Supremo já disse claramente, o financiamento de campanhas eleitorais por meio de empresas, ele é inconstitucional. Nós já temos 6 votos declarando a inconstitucionalidade do financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Sempre que eu escuto o argumento de que isso seria mais oneroso ao contribuinte, a pergunta que a gente tem que fazer, e aí sem nenhum tipo de hipocrisia, será que as campanhas hoje já não são financiadas pelo dinheiro público? Porque um ponto que a gente tem que destacar, e aí é um ponto que a gente tem de avançar muito ainda, é em relação à prestação de contas de campanha. A Justiça Eleitoral, ela não tem nenhuma condição hoje de estabelecer e de julgar propriamente o que se gasta. Todas as prestações de contas, e aí dos partidos de extrema esquerda aos partidos de extrema direita, eles revelam muito menos do que efetivamente se gasta. Onde é que está esse dinheiro que eventualmente irriga as campanhas eleitorais? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que esse dinheiro já é dinheiro público. Então, quando a gente busca a defesa de um sistema de financiamento público ou privado por meio dos cidadãos, na verdade, o que a gente está querendo são 2 movimentos. O primeiro é diminuir os gastos das campanhas eleitorais. Por quê? Porque pela proposta, a gente ia ter os candidatos, por meio de seus partidos, com o mesmo valor para gastar nas campanhas. Então a gente não ia poder ter campanhas desiguais. A gente não ia ter o candidato A com campanha muito maior visualmente do que o candidato B, porque eles teriam o mesmo dinheiro para gastar na campanha eleitoral. Então, quando a gente propõe o financiamento público, a gente está, na verdade, fortalecendo a Justiça Eleitoral para dizer, você vai ter agora um maior controle de gastos, porque a gente não vai ter campanhas monetariamente desiguais. E a outra possibilidade é que cada cidadão possa doar. E para que a gente não tenha o erro dos Estados Unidos, em que eventualmente a gente vai poder ter um grande empresário, ele vai poder doar milhões para a campanha, o projeto de reforma política democrática ele estabelece um teto. Cada pessoa pode doar até R$700. Doando R$700, essa doação vai para o partido político e o partido político vai dividir esse valor igualmente entre todos os candidatos. Então, na verdade, a ideia de quando se propõe o financiamento público não é simplesmente se dizer, a gente vai dar dinheiro público para a campanha. É mais do que isso, é dizer, a gente vai tentar agora permitir que a Justiça Eleitoral fiscalize de fato os gastos com as campanhas eleitorais. E mais do que isso, permitir uma diminuição dos gastos da campanha. Porque a partir do momento que a gente não consegue estabelecer sequer um teto, porque a legislação prevê que o Congresso deve estabelecer um teto a cada eleição. O Congresso nunca conseguiu estabelecer esse teto. Então, cada partido diz quanto vai gastar. Então, o céu é o limite. Então, um candidato a um partido pequeno, ele pode dizer que vai gastar 100 mil. No partido grande, ele vai gastar 10 milhões. Então, a gente desiguala já a partir daí, já do início, a campanha eleitoral. Então, me parece que a doação empresarial de campanhas, isso depende hoje apenas do ministro Gilmar Mendes trazer de volta a vista do processo que ele já pediu já há mais de um ano. Agora em abril. E agora em abril já completa um ano do pedido de vista. Há uma pressão para que ele devolva isso, para que o Supremo possa finalizar e aí o debate no Congresso se der em outro patamar, vai se dar em outro patamar. Para se dizer assim, olha, o pressuposto a doação empresarial, ela fere a Constituição, porque as empresas não têm interesse direto nenhum em financiar candidaturas, apenas indireto. Em relação aos sistemas eleitorais, isso é sempre difícil, complicado de se explicar. Eu dou aula para o último período do curso de Direito. Então,
Então, em tese, são pessoas muito esclarecidas, são uma pequena parcela da sociedade. E meus alunos do último período do curso de Direito têm dificuldade de entender como funciona o sistema proporcional. Quando a gente explica, de fato, eles passam a entender que a ideia do sistema proporcional é exatamente permitir que os partidos sejam todos representados no parlamento. O partido é exatamente isso, é uma parte da sociedade. Então, quando a gente cria o sistema proporcional, é para permitir que as minorias também sejam representadas. A ideia do sistema proporcional é esse. Qual é o problema do sistema proporcional no Brasil? São dois. A gente não tem um sistema proporcional de partidos, porque a gente não tem uma vinculação forte aos partidos políticos, porque a gente tem um sistema proporcional de lista aberta. O sistema proporcional de lista aberta, como ele existe no Brasil, é um caso único do mundo. Hoje, o único país com sistema proporcional de lista aberta é o Brasil. Já houve outras experiências no mundo, mas nenhum em um país como o Brasil. A gente tem o nosso sistema proporcional de lista aberta desde 1932. Quando a gente fala para a população que em outros lugares a gente não vota na pessoa, a gente vota no partido, se estranha. Ou a gente pode votar em lista, a gente pode ter uma lista flexível. Mas, para mim, o pior dos mundos é o que parece que está prestes a ser votado na Câmara, que é o distritão. Porque aí a gente acaba com a ideia do parlamento, de representar minorias, de ter a sociedade representada. O que faz o parlamento ter força é a sua pluralidade. E a partir do momento que a gente diz que o sistema majoritário vai prevalecer no parlamento, a gente está acabando com isso. A gente está dizendo, olha, os 42 mais votados serão os deputados estaduais na Assembleia. E o sistema proporcional é exatamente para evitar isso. É para que as minorias também sejam representadas. Mas a gente só consegue ter um sistema proporcional que tenha mais sentido se a gente estabelecer, obviamente, restrições, por exemplo, como a cláusula de barreira, mas, sobretudo, fortalecer as ideias de partidos políticos. Hoje, os partidos, tal como existem no Brasil, eles representam pouca coisa. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos com o Mesa Redonda. Voltamos agora com o programa Mesa Redonda, que está discutindo a reforma política. Vamos agora para um outro bloco, né? E nesse outro bloco vamos contar novamente com a presença dos mesmos debatedores. Carlos Lula, advogado eleitoral, Dr. Gervásio Santos, juiz-presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, AMA, deputado Rogério Cafeteira, deputado estadual pelo PSC, e Hildo Rocha, deputado federal pelo PMDB. Nós tivemos aqui uma questão mais formal em que eu indicava quem deveria falar, mas durante aqui nosso intervalo o que nós vimos é que o tema é bastante vibrante, é bastante polêmico, né? E as pessoas se manifestaram. Eu gostaria que aí a própria discussão se tornasse mais franca, mais aberta e que eu servisse apenas como moderador. Vamos dar liberdade aí para se colocar o tema que se quiser. Mas, na verdade, a questão da reeleição está dentro também da questão da reforma política. Eu pediria para enfatizar só o que foi passado no bloco passado, minha posição, sobre a questão e aqui no intervalo estávamos discutindo, sobre o financiamento de campanha público. E qual é o meu grande receio? É que ele seja um valor a mais agregado às campanhas. E a gente não tenha, hoje eu não vejo nos nossos sistemas de fiscalização o poder de coibir. O Dr. Gervásio me ponderou aqui que a gente veria isso pelo volume de campanha. Qual outro receio que eu tenho, assim ocorrendo, Dr. Gervásio? É que a gente judicialize ainda mais as campanhas. Porque hoje, se nós formos ver, o Dr. Carlos Lula tem um conhecimento maior que eu, hoje, principalmente nas eleições municipais, você ganha e passa 4 anos brigando para permanecer no cargo, né? Eu diria o seguinte, talvez a atual forma de financiamento de campanha, os principais prejudicados são vocês, parlamentares. Vocês sabem o quanto é difícil fazer uma campanha. Primeiro, uma campanha extensa, quase 90 dias, quase 100 dias de campanha, que você tem que percorrer e ter gastos de toda a natureza. Na medida que você tem um financiamento público de campanha e que esse financiamento público com a contribuição ainda do privado do cidadão, encaminhado ao partido político, em que o partido político estabeleça regras
regras proporcionais para todos os candidatos, você vai dar a mesma oportunidade a todos os candidatos. Isso vai baratear o custo da campanha eleitoral em si. Isto vai implicar a necessidade de reduzir o prazo de campanha. Os senhores sabem que quando chega o final do dia seguinte da eleição, os senhores estão absolutamente esgotados pelo esforço que realizaram durante o período. E mais, nós precisamos aprofundar a questão relacionada aos partidos políticos. Hoje no país, nós não sabemos qual é a diferença de um partido de direita, de esquerda, de extrema direita, porque todos os partidos, né, passam a ser secundários, quer pela questão do financiamento. Hoje, quem se financia é o candidato. Então, o candidato que tem recursos, ele se financia. O candidato que não tem recursos, ele não se financia. Então, quando nós defendemos o financiamento público, nós apenas estamos dizendo, olha, numa democracia, todos têm que ter a mesma oportunidade. Nós temos que ter uma eleição centrada no verbo e não na verba. Olha, veja bem, com relação à questão da judicialização das eleições, ela ocorre muito entre os próprios membros das coligações e dos partidos. É o que a gente pode observar. E um pouco menos do Ministério Público Eleitoral. Mas no momento que você estabelece como sistema eleitoral a lista pré-ordenada, flexível, acaba com a judicialização. Porque você fortalece o partido. Hoje a maior disputa dos candidatos são entre eles próprios. Eles passam a não defender a bandeira do partido, mas defender sua posição pessoal. E ele fica pensando, é uma campanha individual. O candidato A vai ter mais voto do que eu, então eu preciso ter mais voto, porque senão eu vou perder minha vaga. E fica uma disputa interna. Mas aí eu queria que você explicasse melhor, deputado, como isso ocorreria para o telespectador, por que isso acabaria com essa judicialização? Porque Vossa Excelência há de convir comigo que se Vossa Excelência ficar na minha frente na lista, eu posso também tentar lhe derrubar, porque ele derrubando eu acendo. A lista é pré-definida. Mas ela não é flexível? Mas a partir do voto... Não, na hora que tu pensa que ela seja flexível, que tu pensa que aquele candidato ele passa a ser o primeiro, pronto, acabou, não pode botar mais, entendeu? Não existe isso. Agora, com relação ao preconceito do financiamento de empresas para o financiamento, eu acho isso preconceito. Veja bem, muitas das vezes a gente entende algumas pessoas, porque vê apenas o Petrolão, vê a questão da Petrobras. Mas não é só isso. O interesse das empresas de financiar não é para pegar obra. Eu tiro aqui um segmento importante que gera milhares de empregos no Brasil. O segmento calçadista. O que o sistema calçadista faz dentro da Câmara Federal? Eles apoiaram alguns parlamentares para que defendam o interesse dele, porque os chineses iam entrar no mercado brasileiro e tirar o emprego dos brasileiros. Então também tem isso. A gente não pode tirar a oportunidade das empresas ter seus candidatos. Mas deputado Wilder, a empresa, para ser representada na Câmara dos Deputados ou para instalar o segmento calçadista, ele não precisa doar para a campanha. Claro, mas não esse é o pressuposto. Mas no momento que ele doa para o candidato... Veja bem o seguinte, olha, um grande frigorífico desse país, um grande frigorífico, eu vou me abster de dizer o nome, ele elegeu quase 100 deputados, contribuiu com quase 100 deputados. Dos 100 deputados, entre deputados e senadores, apenas um votou contra os interesses desse frigorífico no Código Florestal. Então, o Código Florestal, ele reflete o interesse do cidadão ou o interesse do frigorífico. É isso que nós temos que... É essa a discussão que nós temos que fazer. Mas o interesse da empresa também é o interesse do cidadão, porque a empresa vive em função do cidadão. Se o cidadão não tem uma vida boa, ele também não pode ter. Eu acho assim que o financiamento exclusivamente público, ele é nocivo ao nosso sistema. Por quê? Qual é a forma que você vai financiar? Você vai repassar mais recursos, porque hoje o fundo partidário, ele repassa mais recursos para os partidos maiores. Hoje o maior beneficiado seria o PT e o segundo PMDB do meu partido. Mas o PSC aqui do Rogério, como é que vai ficar? Com menos recursos para financiar a candidatura dos membros do partido dele. E isso não está certo. Eu sou a favor que haja o financiamento misto por isso.
porque o indivíduo que simpatiza com o PSC aqui do Rogério vai ajudar. A empresa que entende que o PSC representa ele bem, representa melhor, também vai poder. Deputado Hildo, nesse sentido, Vossa Excelência colocou uma coisa que eu ia questionar. Vossa Excelência, se querem um equilíbrio, Vossa Excelência concorda que Vossa Excelência, porque é do PMDB, não pode ter uma cota maior do que a minha, claro, porque sou do PSC concorrendo ao mesmo cargo. Não é verdade? É só a gente dividir igualmente. Esse problema é fácil de ser resolvido. Mas isso jamais será feito. Isso jamais será feito, porque será decidido na Câmara, e os maiores partidos vão decidir assim. Nesse sentido, já fui convencido. A reforma dos nossos sonhos jamais será feita se não houver pressão popular. A maior bancada, e aí com todo respeito, mas a maior bancada hoje no parlamento é uma bancada que interessa aos setores rurais, industriais, não é uma bancada dos setores mais populares. Então, nós temos a compreensão de que uma reforma política que possa efetivamente alterar o sistema de uma maneira que garanta mais representatividade, ou ela decorre da força popular, ou ela decorre da organização da sociedade civil, ou ela não virá. Nesse particular, o senhor está absolutamente correto. Eu queria correto. justamente entrar nessa questão que aqui foi levantada pelo deputado Hildo, que é a questão, nós estamos aí numa corrida, né? Nós estamos, de um lado, o Congresso, né, vendo lá a questão da PEC Vacarias, nós estamos vendo aí o Supremo, né, se debruçando sobre a questão do financiamento da campanha, dentro do entendimento que as empresas não devem ser financiadoras de campanha, e estamos vendo o movimento popular, né, que tem, a gente mostrou aqui na matéria, que está havendo um crescimento aí no Brasil inteiro, né? Então eu pergunto, como é que vai ficar essa questão? Vocês acreditam que a mobilização popular vai conseguir modificar a decisão do Congresso, ou o Congresso vai tomar vai se voltar para dentro de si próprio e vai encaminhar essa PEC do jeito que está? O Congresso ele é legitimado para tratar sobre esse assunto. Nós fomos eleitos agora em 5 de outubro, estamos legitimados para tratar sobre esse assunto. Mas mesmo assim como eu, abri nos acessos das redes sociais que eu tenho, enquete para que a população opine a respeito de todos esses temas que nós estamos tratando. Porque eu tenho minhas ideias, eu tenho as minhas convicções. Mas eu não estou sendo deputado para defender as minhas ideias, as minhas convicções, e sim daqueles que me colocaram lá na Câmara, os maranhenses que me conduziram lá para a Câmara. Então eu tenho que os ouvir. E vai ter audiência pública, inclusive aqui, eu acho que dia 15, né, Rogério? Parece que deve ser dia 15, vai ter uma audiência, a comissão, agora em março. A comissão que está tratando sobre a reforma política da Câmara Federal vai se reunir aqui no Maranhão para fazer aqui na Assembleia. Eu não estou bem lembrado, no começo de março. Mas pode ser, começo de março. Então vai ouvir para não ocupar vai ouvir a sociedade. Independente disso, eu já estou ouvindo a sociedade. A Câmara vai fazer essas audiências, eu também estou, através das redes sociais, que é um instrumento magnífico de a gente acessar a população de uma forma bastante abrangente. Também estou indo nas cidades, estive no Carnaval, estive em várias cidades, reuni algumas pessoas, brinquei o Carnaval, lógico também, que tem que ferro, mas reuni algumas pessoas para tratar sobre esses assuntos que estão sendo tratados na reforma política. É curioso que nos últimos 15 anos a gente teve um movimento muito intenso de mudança da nossa legislação político-eleitoral. Todas as grandes mudanças elas vieram a partir de mobilização popular. Isso é importante que se diga. Apenas em 2000 a gente passou a ter na legislação eleitoral um mecanismo eficaz de coibir a compra de voto. Tanto que de 2000 até hoje, nós tivemos mais cassação de mandatos eletivos do que nos outros 500 anos de história do Brasil. Então, seja em 2000, seja na reforma da lei da ficha limpa, na reforma da lei de inelegibilidades, todos esses movimentos de vanguarda foram movimentos que não vieram do Congresso. O Congresso foi forçado a decidir. Lula, mas só pontuando a questão da judicialização, o doutor Hildo fez uma ponderação, mas
eu acredito, não sou especialista, mas que a questão dos cargos legislativos são infinitamente menores, lógico, proporcionalmente, porque tem um governador e tem 42 deputados estaduais e 18 federais, do que os do executivo. Então, por isso, não discordando, que eu disse que eu estou com a cabeça aberta para ser convencido, né, nas questões colocadas aqui. Mas essa disputa de coligação, eu concordo. Nós disputamos com nossos companheiros de partido e de coligação. Já na parte da judicialização, eu não vejo, eu vejo, Vossa Excelência podia até dar um dado melhor, eu não vejo essa quantidade de ações promovidas por outro candidato para derrubar um outro deputado, por exemplo, ou um outro vereador. Eu acho que é menor. Agora, acho que a gente tem a obrigação, cada um na sua área, que eu acho que é importante, apesar de nós termos, e aí aqui quem tem a legitimidade do eleitor é o doutor Hildo, o deputado Hildo, eu acho que a gente tem por obrigação fomentar que a sociedade se coloque, se apresente para eu queria só fazer um apresentar registro, suas ideias. Eu queria fazer um registro, assim. Primeiro, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a legitimidade é do parlamentar. E aqui nós temos 2 parlamentares no federal e estadual que enfrentaram uma dura campanha e que estão demonstrando que são verdadeiros democratas. Estão aqui num debate aberto a novas ideias, a discussões. Evidentemente, ninguém é dono da verdade, nem nós somos dono da verdade, nem o parlamento, mas é importante esse debate. Acho que uma democracia, uma verdadeira democracia, se constrói a partir desse debate, a partir de consensos. Nós não podemos ter a compreensão de que a verdade absoluta está de um lado. No que diz respeito à judicialização, acho que é importante lembrar de que não existe uma questão neste país que tenha repercussão na nossa sociedade que não passe hoje pelos corredores do judiciário. O judiciário, a exemplo dos demais poderes, é um poder da República. E a sua participação, e também isso acontece no processo eleitoral, ele decorre da própria Constituição. Então, creio eu, de que essas alterações, elas, mais do que aprofundar o processo de judicialização, elas irão minimizar a judicialização que hoje ocorre. Mas isso, sobretudo, é o vácuo do Legislativo. Quando o Legislativo não consegue decidir, o que é uma decisão também, o Judiciário interfere. Se a gente, verticalização, fidelidade partidária, foram decisões tomadas pelo Judiciário e não pelo Legislativo. Eu queria interromper, acho que o nosso debate está muito bom, mas o tempo está esgotado. O Mesa Redonda vai para o intervalo e volta com o último bloco de discussões. Discute a reforma política no Brasil. Nos 2 primeiros blocos, discutimos basicamente a questão do financiamento de campanha e a questão do sistema eleitoral. Vamos agora tentar entrar em outros temas, sabendo que nós estamos agora no último bloco e temos cerca de 16 minutos, dos quais eu gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais de 1 minuto ao final. Mas estão abertos os debates. Bem, vamos tratar de um assunto que aparentemente é consenso na Câmara Federal, que é a coincidência de mandato. Por que a coincidência de mandato? Diminuição de gasto, porque você vai ter uma eleição só. Outra, o alinhamento das 3 esferas de governo, dos 3 entes da federação, com o mesmo planejamento. Porque o que acontece hoje é que o PPA feito pelo governo federal e o Estado ocorre na mesma época. E o dos municípios é época diferente. Então, há essa desassociação. E o que se quer é unificar o planejamento no Brasil das políticas públicas. Então, há esse consenso das eleições serem gerais, de vereador a presidente da República. Agora, o que há prevalecendo dentro do Congresso, dentro da Câmara Federal, é para que haja as eleições gerais em 2018. E como vai ser ela feita em 2018? Haverá um mandato tampão de 2 anos para os próximos prefeitos e vereadores. Já eu penso diferente. Se a premissa é diminuir os gastos, por que fazer uma eleição para apenas 2 anos de mandato?
Nós tivemos recente, na história do Brasil, em 85, quando houve a volta das eleições para prefeito das capitais, um mandato tampão de 3 anos, não foi 2, 3 anos. Todos os prefeitos daquela época fizeram péssimas administrações. Por quê? Porque o tempo é muito pequeno. O tempo é muito pequeno. Se nós vamos fazer um mandato de apenas 2 anos, na verdade nós vamos ter um mandato de 1 ano. Porque o último ano do mandato de um prefeito é a eleição, já não faz praticamente nada. Então, para mim, é prejudicial à sociedade brasileira. Apresentei uma PEC, estou colhendo assinaturas. Eu sei que vai ser difícil passar no Congresso para que seja prorrogado por mais 2 anos o mandato dos atuais vereadores e os atuais prefeitos que foram eleitos em 2012. E vejam bem que eu estou indo contra o meu principal adversário político, que é prefeito. Eu vou dar mais 2 anos de mandato para ele. Mas, para o Brasil, o melhor é a prorrogação deste mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Eu tenho uma sugestão. Por que a gente não prorroga a próxima legislatura ou os próximos mandatos por 6 anos? E aí a gente coincide mais à frente. Porque eu vejo um problema que pode ser um problema de ordem constitucional na sua proposta, apesar da sua relevância, de entender que ela busca resolver da melhor forma esse problema. Eu sou a favor da coincidência dos mandatos. Eu acho que é mais barato para o país. Que é o seguinte: como estender ou como permitir que se estenda se o povo concedeu aos atuais mandatários um mandato de apenas 4 anos? Eu vejo que se eventualmente essa PEC fosse levada ao Supremo Tribunal Federal, a gente ia ter sérios riscos dela ser declarada inconstitucional. Mas não é cláusula pétrea, ela não pode ser constitucional. E eu vejo o seguinte: no momento em que vai dar 6 anos de mandato para prefeito e vereador, os deputados vão querer 6 anos e os senadores 12. Nós já tivemos na história... E os deputados estaduais 6 também. Nós já tivemos na história do país, em 1980, os mandatos dos vereadores e prefeitos à época foram prorrogados pela ditadura por 2 anos. Isso foi alvo de muitas críticas. Por quê? Porque o mandato que os senhores parlamentares, que os prefeitos recebem, eles têm um prazo definido, previamente definido. O eleitor, quando vai às urnas, ele define, olha, eu vou votar em fulano de tal, que sei que durante 4 anos, né? 4 anos. Se você define previamente que seria 6 anos, e aqui acho que é um consenso de que a coincidência de mandatos ela é boa para o país, não há sentido de que a cada 2 anos se comece todo um processo de gasto, há um gasto também para a União em relação à atividade eleitoral, não há sentido que isso aconteça. O próprio trabalho no parlamento ele fica prejudicado, porque no ano de eleição municipal, para-se tudo, para se voltar para as bases municipais, não há dificuldade em relação a isso. Mas quando você outorga o mandato, você precisa saber quais são os poderes que você está outorgando. Isso vem, inclusive, né, na atividade jurídica, assim, na hora que eu outorgo uma procuração, eu digo, olha, eu estou outorgando uma procuração para realizar tais e tais atos. Os mandatos atuais, né, os eleitores outorgaram esses mandatos por 4 anos. E essa solução apresentada pelo Dr. Lula, me parece assim, que haveria muito mais plausibilidade, inclusive, de ser passado na Câmara. Aqui fica a sugestão, a Vossa Excelência, de que altere a sua PEC, né, e certamente entrará para a história, né, se aprovado. Doutor Gervásio, eu só acho que nós estamos... a sociedade clama por uma mudança mais rápida. Eu corroboro com a ideia do deputado Wildo. Apesar de ter esse questionamento, eu tenho essa preocupação com a questão jurídica. Porque eu imagino, e aí vamos entrar num outro tema que é a reeleição, nós prorrogaríamos, mas esses não teriam direito à reeleição. Correto. Né? Vamos dizer, você dá com uma mão, mas toma com a outra. Sobre essa questão de ser eleito para... E os que já estão no 2º mandato? Eles teriam aí ao final de quase 10 anos. A maior parte está no primeiro mandato. Mas é difícil a reforma, é difícil que a gente consiga atender a todos, mas eu acho que em questão de economia e questões práticas, porque eu acho que a proposição do Dr. Lula seria mais democrática, só que eu acho que o efeito dela é muito retardado. E eu aqui queria pontuar no que falamos sobre a reeleição. Eu acho que no momento, e aí vamos determinar a forma, que sejam coincididos as eleições,
a gente tem um tempo maior de 5 ou 6 anos para todos, executivo e legislativo, e sem direito à reeleição. Eu acho que o Instituto da Reeleição, no Brasil, concordo. Foi uma experiência que não deu certo. Eu particularmente, e aqui eu vou discordar de todos, eu acho que a reeleição é, assim, evidentemente, guardada algumas regras que talvez hoje nós não tenhamos, mas o processo de reeleição dá a possibilidade de se reeleger a quem efetivamente tem cumprido o seu papel, é positivo. E eu vou citar um exemplo. Quando houve a discussão da reeleição, na época do Fernando Henrique, ficou muito centrado na pessoa do Fernando Henrique, mas eu quero lembrar 2 exemplos. Um do Rio de Janeiro e um de São Paulo, em que os então prefeitos municipais, no caso do Rio era o César Maia e no caso de São Paulo era o Paulo Maluf, os então os prefeitos municipais eram bem avaliados e conseguiram eleger pessoas que não tinham nenhuma expressão política. No caso do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, e no caso de São Paulo, César. Por que o senhor não apresenta o caso do presidente Lula? Veja, mas isso, exatamente, no caso do presidente Lula, que é um caso. Então não me parece que a reeleição em si seja uma coisa negativa para o país. Talvez o processo de fiscalização talvez precise ser apurado. Na fase da reeleição, eu fui prefeito reeleito. Mas quando eu me elegi pela primeira vez, não havia o Instituto da Reeleição. E assim sendo, eu fiz o dever de casa. Diziam que eu não me elegia nem em guarda de quarteirão, né? Tem esse ditado no interior. Aí eu fui trabalhando, consegui me reeleger. Mas eu sou contra o Instituto da Reeleição porque o caos que estamos vivendo hoje no Brasil, e vai ficar pior ainda, deve-se à reeleição. Se a Dilma não fosse candidata à reeleição, ela tinha feito o dever de casa lá atrás. O remédio não seria tão amargo como vai ser agora, como já está sendo. Veja bem, a pessoa casa hoje. Casou, ela depende do marido, teve um filho, aí o marido morre e aí, por causa da reeleição, ela não vai ter direito mais à pensão. Está certo isso? Então temos que acabar com a reeleição. Eu particularmente concordo com o deputado Eudo, acho que, via pontualmente o que o doutor Gervásio falou, até acrescentei uma outra, que sem expressão também o presidente Lula, eu acho que é o símbolo maior disso, que ele elegeu a Dilma, mas acho que foi prejudicial na maioria dos casos. Acho que se você já governa pensando na reeleição, e em poucos, aí Vossa Excelência vai concordar comigo, em poucos casos, o segundo mandato foi bom. Na grande maioria, foi ruim. Bem pior. E aí eu acho que queria aqui colocar uma outra situação, que também é uma sempre questionado, e queria ouvir dos colegas aqui presentes, a questão da suplência de senador, que é sempre muito discutido, e aqui fazendo às vezes Eu tenho, isso em relação a isso, eu tenho uma opinião muito simples. Eu acho que isso se poderia ter uma espécie de mutatis mutandis de distritão. Primeiro colocado, o senador eleito, primeiro colocado. O segundo colocado assumiria a vacância. Foi um processo simples. Mas nós temos que lembrar que aí nós teríamos que mudar também a eleição de governador. Porque o suplente de senador é o vice-senador. Ele não poderia mais ser então majoritário. Nós teríamos que voltar a ter, como era antigamente, a eleição de governador, presidente, prefeito desassociado de uma chapa. Porque eles fazem parte de uma chapa. Então o senador, quando se elege, ele se elege com 2 vice. Primeiro vice e o segundo vice. O presidente da República se elege com o presidente e o vice-presidente. Então nós temos que mudar os 2. E presidente, como foi na época que o João Goulart era contra o Jânio Quadros, o João Goulart eleito contra o Jânio, deu aquela confusão que deu. De 46 até 64, quando todos os presidentes e vice-presidentes eram eleitos em chapas diferentes. Então nós temos que mudar todo, não só para senador. Se houver que haver alguma mudança, tem que ser para governador, prefeito, presidente da República. Aí senador. Eu acho que a modificação feita, ela já atende bastante, que é a limitação de você não poder colocar esposa, filho. Eu acho que isso já resolveria. Eu acho que já resolveu. A gente teria uma inelegibilidade reflexa colocada para a chapa de senador. Eu queria
dizer que nós estamos encerrando aqui o nosso tempo e gostaria que cada um fizesse as suas considerações finais, começando aqui pelo nosso deputado federal Ido Rocha. Eu queria agradecer a oportunidade e parabenizar a TV Assembleia pela atitude de trazer a debate um tema importante, principalmente para todos os brasileiros, e dizer que apresentei 3 PECs. Uma que trata sobre a prorrogação dos mandatos dos atuais prefeitos e vereadores, a outra que limita os gastos de campanha para que haja um equilíbrio na disputa, e um terceiro é a antecipação do voto dos policiais militares, corpo bombeiro, policiais civis, que vão trabalhar no dia da eleição, porque eles deixam de votar. E como eu sou a favor do voto facultativo, e entendo que o voto, por ser facultativo, ele é, na verdade, um direito. E a gente não pode cercear o direito do cidadão que vai trabalhar de votar. Deputado Cafeteiro. Queria agradecer aqui o convite e, mais uma vez, ressaltar a iniciativa aqui da TV Assembleia. E já pedi, doutor Luiz Pedro, que a gente possa fazer uma segunda rodada, porque o tempo foi curto para o debate e por esclarecimento. Às vezes eu mesmo tenho dúvidas de algum tema, eu acho que é importante, e queria aqui já convidar, quando da vinda dessa comissão especial, convidar o doutor Carlos Lula e o doutor Gervásio, para que a gente possa participar. Também vamos ter uma aqui na Assembleia, e gostaria já de contar com a colaboração de vocês. Castro, que é um vizinho nosso do Piauí, que é o relator, para incluir eles no debate. É importante para que a gente possa ouvir mais opiniões e chegar a um consenso. Acho difícil, mas a um projeto plausível. Doutor Carlos Lula. Mais uma vez, agradecer, parabenizar a TV Assembleia pela oportunidade e dizer que eu acho que esse sim é o local de onde se deve fazer reforma política. O professor português, Joaquim Gomes Canotilho, ele cita um autor e diz o seguinte, uma frase que eu gosto muito: a princesa, ela não precisa mais dormir por 100 anos para perceber que sua volta tudo mudou. E esse é o dilema do parlamento hoje. O parlamento sempre foi o lugar dos grandes debates, onde sempre se demorou muito tempo para debater. O problema é que o mundo, ele exige hoje do parlamento um tempo muito mais acelerado. Se o parlamento demora 20 anos para debater uma reforma política, o judiciário vai e faz. E nem sempre sai bem feito. O maior exemplo, isso que a gente tem hoje, é do problema da fidelidade partidária. Foi feita pelo judiciário, gera uma série de problemas, uma série de discussões, e simplesmente o Congresso não consegue regulamentar isso da melhor forma. Então, o que o Congresso tem também de saber é que quem é dotado de legitimidade para debater e construir uma reforma política é o parlamento, é o Poder Legislativo. É essa legitimidade que a gente tem que trazer de volta ao Poder Legislativo. Acho que é a partir de debates como esse que a gente consegue fortalecer o Legislativo. Doutor Gervásio. A TV Assembleia está de parabéns. Tá? Parabéns por trazer esse debate, por trazer opiniões que são opiniões divergentes, mas que pode se construir um consenso. Eu acho que o parlamento é o local adequado. De todos os poderes da República, o mais democrático deles é o parlamento. Justamente porque aqui no parlamento você tem opiniões divergentes e trabalha-se com a possibilidade de se construir os consensos. Então a Assembleia, ao estimular esse tipo de debate, ao estimular o debate da reforma política, ao trazer esse tema para o seio da sociedade, está cumprindo um papel de relevante importância para a construção do processo democrático. Acho que judiciário, executivo, legislativo, todos juntos, nós temos condições efetivamente de contribuir com o debate, mas a palavra final, sem dúvida alguma, ela é do parlamento. E aqui é o fórum apropriado. Todos os atores são bem-vindos e devem ser chamados para o debate, o judiciário e a sociedade civil. Então, por isso, quero dizer, quero parabenizar pela iniciativa. A primeira edição do Mesa Redonda discutiu os rumos da reforma política no país. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e a reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Música